Olá, tudo bem? Graças a Deus. Hoje é terça-feira, que coisa boa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para quem está me vendo pela primeira vez, sou Sandra Neck, professora de mosaico, e estamos aqui numa jornada muito gostosa do mosaicoterapia, onde a gente está fazendo lindos girassóis passo a passo, um curso muito gostoso de mosaico e gratuito. Sejam bem-vindos, pessoal do Insta, do Face, do YouTube. Que delícia ter vocês aqui, estou esperando vocês chegarem. Que delícia, que gostoso. Oi, Joyce, oi, Gra, tudo bem? Neida, que delícia. Como vocês passaram a semana? Como foram o Dia das Mães? Que gostoso, né? Domingo foi um dia especial e é muito gostoso, né? Poder comemorar no meio desse rebuliço que a gente anda, né? Dessa pandemia, podermos ter a oportunidade de estarmos com a nossa família, né? Vamos chegando. Elias, vê se você consegue deixar os comentários do Face para mim ver aqui, por favor. Pessoal do Face, vem pra cá, vou esperar vocês chegarem. Oi, Alta! Ai, gente, a Alta tá arrasando nos mosaicos dela. Oi, Lari, que bom que você tá aqui. Tudo bem? Minha cachorrinha, eu falo que é minha neta, né? Nossa Pitbull, ela é a cachorra do meu filho e da minha nora. Eles estão correndo atrás aí, que ela tá meio dodóizinha. E hoje quem está me ajudando aqui é o Elias, nossa equipe, cada dia melhorando mais, né? Um vai ajudando o outro. Ó, e aí, fizeram um mosaico? Como foi criar os girassóis? Esse processo gostoso de combinação de cores, né? O mosaico é uma arte-terapia maravilhosa, onde a gente higieniza realmente a nossa mente, onde a gente tem um tempo para nós, o nosso tempo, nossa mesinha, o nosso cantinho, onde a gente consegue se desconectar de tudo, não é verdade? Ai, que gostoso. Oi, Ricardo, tudo bem? Quantas pessoas diferentes entrando aqui hoje. Ó, eu quero mostrar para vocês, pessoal do Face. Oi, Mônica, tudo bem? Que gostoso. Vem para cá, minha flor. Pessoal que tá chegando aí no YouTube, no Insta, no Face. Vamos juntos? Vamos falar um pouquinho de como a gente vai fazer o nosso mosaico. Estamos numa fase gostosa. Ó, olha só como está ficando o nosso projeto. Olha que legal. Eu deixei uma flor pronta já, para a gente, assim, já iniciar aqui na parte de baixo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a flor. Então, na semana passada, nós fizemos ela laranja escuro pro claro, certo? Olha o efeito que ela ficou pronta, gente. O que vocês acham? Ela ficou muito bonita, né? Oi, Ângela, Sheila, vem chegando. Gostaram? Aí, nós precisávamos fazer essa aqui, que aí a gente ainda não havia feito. Então, a técnica, gente, é a mesma, né? Pequenos cortes, com cuidado, com carinho, brincando com as cores. Obrigada! O pessoal aqui tá falando que está lindo. Oi, Lúcia! Oi, Damares! Vem chegando! Então, essa flor aqui, eu deixei ela pronta para vocês verem como ela fica, o resultado dela, para vocês terem de tarefa aí, tá? Então, a gente vai fazer ela ao contrário dessa. Nós trabalharemos ela no laranja claro para o laranja escuro. Trabalhei o verde, aqui eu quero mostrar bem isso para vocês, ó, como ela ficou. Então, a parte de baixo nós fizemos todas verde, com folhagem verde escuro, e aqui o verde médio. E trabalhei o marrom, tá? Então, eu vou deixar para que vocês façam em casa esse. É a mesma coisa que a gente viu na aula passada, para a gente iniciar a parte de baixo. Então, ó, grava aí, do laranja claro para o escuro. E a que a gente fez a semana passada foi o contrário, do laranja escuro para o claro. Resultado das margaridas prontas é esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse processo até aqui, né, Sheila?
e tenham conseguido fazer, produzir, né? E agora vamos à parte de baixo, vamos fazer o acabamento, né? Vamos fazer a folhagem aqui embaixo, tá bom? Eu vou redirecionar a nossa câmera, então para quem não conhece ou para quem ainda não tem o kit de girassóis, entre em contato com a gente, que é o 17 991 07 0908, tá? Faz seu pedido, a gente envia para o Brasil todo. O que você precisar de mosaico, nós temos aqui. E claro, quem puder comprar com a gente, eu agradeço muito, é uma ajuda muito bem-vinda, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, né? Eu falo que uma mão lava a outra e as duas lavam o pé, não é verdade? A gente aqui com o curso, com todo carinho, você compra com a gente, é uma troca muito legal e quem tem comprado com a gente só tem a agradecer, tá bom? Gente, curte a nossa página, curte aí quem tá no YouTube, clica aí no sininho para receber as notificações, dá seu like, compartilha os nossos vídeos aí no Facebook, no Insta, quem puder compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Eu não tenho palavras para agradecer, tá? Bora lá? Vamos mosaicar que o tempo aqui com a gente, ó, voa. Vocês, é tão gostoso estar com vocês que o tempo voa. Em 1 minuto já acaba a aula. Vou redirecionar para a gente iniciar, tá bom? Vamos lá ao modo, ligar o modo criativo, né? E começar o nosso projeto. Deixa eu só acertar aqui, só para eu ver o que vocês estão falando. Ah, sim, perfeito. Abre para mim que eu acabei fechando, por favor. Ó, então aqui dá para vocês verem bem o que a gente vai fazer. Deixa eu redirecionar. Ah, obrigada, filho. Ai, que gostoso, gente. Que bom que vocês estão aqui. Hoje nós vamos trabalhar a parte da folhagem. A gente iniciou um pedacinho na aula, acho que foi na terceira aula, né? Então a gente vai trabalhar, pessoal, com as bordas. Ó, tá vendo que a borda ela é arredondada? Você passa a mão, ela não machuca. Ó o cantinho que nós fizemos juntos. Quem perdeu essa aula é só procurar no YouTube, que a gente fez uma playlist, tá? Você já entra direto na aula, procura lá Sandra Neck, o Mosaico em Casa. E agora a gente vai fazer essa parte toda da folhagem. Bem, nós temos vários pedaços de azulejo cortado, porque a gente já tirou o azulejo aqui para fazer a folhagem. Então, com esses restos que a gente tem, que sobraram do kit, ó, nós vamos usar as bordas para fazer essa parte que vem em sequência aqui, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos brincar com cores, misturando os verdes. Tudo que você tiver de retalho, ó, que você guardou, colocou aí no cantinho, a gente consegue agora reutilizar, ó, tá vendo? Até pedacinho assim, para fazermos a nossa folhagem, tá? Sempre usando a borda e brincando com a cor do verde. Eu tenho aqui, lembra que eu tô com um verde limão no meio, gente? Mas é porque o meu tinha acabado, o meu verde médio, ele tá aqui no meio. Eu vou usar ele também. Eu sei que no seu kit não tem, mas não liga não que... Lembra, eu tive que ceder o meu verde para uma cliente que tava sem e acabei ficando com verde limão. Depois chegou e agora ele tá aqui no meio. Ó, eu tô aqui, repara, ó, sobrou um pedacinho, uma ponta. A borda do meu azulejo tá aqui e eu vou colocar ele aqui. Meio que sem se preocupar com formas, tá? Porque aqui no meio a gente ainda vai colocar mais azulejo também. A gente vai trabalhar, fazer uma grama mais alta. Ó, esse aqui já tava picado, foi um retalho que tava aqui pronto e eu vou utilizar. Repara aí se você não tem também no seu retalho, aí nos seus restinhos,
coisas que sobraram para você reutilizar, tá? Bordas, tá? Ó, aqui tá a borda. Então, esse pedaço já estava praticamente pronto e eu tô colocando aqui. Eu quero que você fique livre para brincar, se você quer colocar mais verde claro, mais verde escuro, não tem problema. Seja livre, tá? Se divirta com o seu material. Ó, aqui é um pedaço que sobrou. O que eu vou fazer? Eu só vou picar ele formando uma ponta, ó. Eu coloco o meu alicate bem próximo ao azulejo, sempre deixando um pedaço e faço a divisão, ó, tá? E vou mais ou menos deixando ele com formato mais ou menos bagunçadinho, como se fosse imitando uma folha, mas assim, mais pontuda, sabe? Nada arredondado não, quer ver, ó? Meio sem regra, tá? Ó, vou mostrar pra você. Aqui eu fiz, lembra o curso que a gente fez da margarida, que a gente fez vários cortes alongados de folha? Então, ó, aqui você pode brincar com o formato, puxando pro triângulo ou mais alongado, não tem problema. Ele vai meio que como se fosse uma graminha, tá? Ó, aqui eu tô bem no cantinho da minha peça, então eu vou ter que refazer aqui a minha peça, ó. Eu vou marcar a medida, porque aqui eu tenho que fazer um encaixe, tá vendo, ó? Eu não posso fazer livre como a gente estava fazendo aqui. Eu vou pegar a minha caneta, vou marcar a medida para fazer o corte, ó, porque aqui ele tem que ficar certinho, né? Ó, para ele poder se encaixar, tá vendo? Então, aquela eu uso em outro pedaço. Então, bora lá. Sempre lembrando, ó, vou tirar com o corta-fácil aqui o pedacinho, acertar ele pra encaixar dentro da moldura, tá? Ó, esse até já ficou mais ou menos bicudinho, eu só vou acertar a medida. O que você tem que tomar cuidado aqui é só de não ficar torto. Ó, a moto passando. Sabe a borda? Ela não pode ficar torta. Ó, eu vou ter que cortar de novo. Eu fui tirar o pedaço e ela quebrou. Tá vendo a bordinha? Ela trincou. Então, esse eu vou deixar para usar em outro lugar. Vou fazer a marcação novamente. Deixa eu pegar a caneta aqui para fazer o corte certinho. Ó. Ele trincou o pedacinho na hora que eu tava cortando. Vamos de novo, porque eu quero a borda. E aí a borda soltou na minha mão. Vamos ver se ele vai dar certo a medida. Ó, então aqui eu tô marcando o que eu preciso tirar para que ele encaixe certinho no contorno do nosso cabo aqui do girassol, tá? Ah, você pode também tirar, se você tiver com a roldana, ó, você vem e tira, dando um formatinho bem pontudinho na sua pétala aqui, na sua graminha, né? Ó, você pode usar também, tá? Vou encaixar, aqui ainda tá pegando um pouquinho, então temos que acertar. Não pode, ele tem que entrar certinho dentro do espaço. Vamos ver se agora ele vai entrar aqui. Ah lá. Ó, certinho. Tem um pedacinho aqui embaixo que tá pegando na outra e não tá encaixando, ó, mas é pouquinha coisa. Então, esse detalhe você vai ter que cuidar. E observando sempre o alinhamento, tá? Ó, ficou certinho aqui. Observa que cada um tem um formato, como a gente tá livre, é para brincar mesmo, é deixar sua mente fluir, é igual eu sempre falo, liga o modo criativo aí e brinca com as cores. Você tem o verde médio aí, tem o verde escuro, não precisa fazer exatamente as cores idênticas
igual a gente está fazendo aqui. Pode brincar, se divertir. Nós temos também o marrom que nós estamos colocando no meio, lembra? Tá? Então, deixa aí um marronzinho próximo de você, com borda, pra gente de vez em quando ir misturando essas cores. Vou aproveitar aquele pedaço que eu fiz para esse lugar, lembra? Acabei de fazer, ó, ele aqui, ó, ele deu certinho, até ficou torneadinho. Já vou colar ele aqui, ó. Então, deu certo, fez um corte, alguma coisa que você achou que ficou bom, encaixa ele aí, tá? Ó, vou mostrar o alinhamento. A única coisa que a gente tem que se preocupar aqui nesse momento é isso, ó. Observa como ele tá certinho, bem rente à nossa tábua, tá? Então, isso você vai ter que tomar um cuidado. Sempre dá uma olhadinha para ver se eles estão certos, se eles estão alinhados. Você pode também usar uma régua. Coloca aqui e vai acertando as suas peças bem retinha para não ficar ponta na borda, para não machucar ninguém. Oi, Marli, que bom que você chegou. Seja bem-vinda. Estamos aqui brincando com as nossas folhagens, né? Estamos aqui criando. Deixa eu ver, aqui, ó, eu ia cortar, ó, sobrou um pedacinho, parece que foi feito para esse lugar. Deu certinho a medida, gente, aqui, ó, eu ia cortar, não vou precisar. Eu nem vou mexer no formato dele, eu vou deixar esse formato mais irregular, tá? Porque o legal aqui dessa grama, ela realmente tá bem bagunçada, com vários formatos, que quando a gente olha, você vê o movimento dessa grama. E aí, vamos dar continuidade. Vamos ver se a gente consegue fazer bastante pecinhas para a gente terminar essa parte de baixo, para depois iniciarmos os andamentos, né? Que aqui do lado a gente vai trabalhar com branco e borda também, tá? Ó. Deu certinho, ó que bonito que vai ficando. Aqui eu vou misturar um marrom. Vamos colocar um marronzinho também, ó. Que aqui a gente tem um pedaço, como se fosse uma graminha velhinha, né? Mais envelhecida, mais queimadinha. Então, a gente vai brincar também com isso. Eu vou fazer o formato do corte aqui, ó. Que eu preciso utilizar para esse espaço. Passei minha canetinha e vamos tirar o excesso aqui, tá? Isso aqui é retalho que sobrou na hora que a gente estava trabalhando com as bolinhas. Então, a gente vai reutilizando esses pedacinhos. Ó, fiz o risquinho com a minha canetinha, marquei mais ou menos o desenho como eu preciso e vou, com o meu alicate modelador, só tirando os excessos, ó, e dando o formato que eu quero. Aí você pode brincar com o formato, tá bom? Os nossos girassóis ficaram um charme. Vocês gostaram? Eu tô apaixonada. Achei assim, ficou super bonito, bem delicado, né? Gostaram dele bem picadinho? Vai deixando seus comentários aí pra eu ver, tá bom? Ó, fiz um marronzinho, vou encaixar aqui no espaço que eu tenho. Às vezes assim, é só realmente você fazer as marcações. Aqui eu vou tirar um pouquinho mais. Eu quero que ele fique bem pertinho. E assim, a graminha, você não precisa nem se preocupar muito de tirar os desgranhentinhos, porque até na natureza eles têm umas pontinhas, né? Então não tem problema. Vou tirar só mais um pouquinho para ele encaixar aqui perto do cabo do nosso girassol, ó. Deu certinho o encaixe. Então, é a única coisa assim que você vai ter que se preocupar é o alinhamento e algumas peças aqui que você vai ter que fazer o formato exato para se encaixar aí no espaço.
Ó, sempre se preocupando com a borda, o alinhamento aqui para ela ficar certinha. E ó, você passa a mão, você não se corta, não machuca. Na hora que a gente for fazer o rejunte, você vai ver que fica fácil de você rejuntar também, tá? Bora, ó, aqui sobrou um pedaço de algum corte que eu fiz. Olha o formato dessa. Eu vou manter, eu nem vou mexer. Eu vou deixar ele assim, tá? Então, bora. E a gente ainda vai vir colocando pedaços entre eles, aumentando esse verde. Vai ficar bem interessante, bem bonito essa mistura de cor. Já tem o laranja do nosso girassol, né? A gente fez 4 tipos de combinações no girassol, né? Fizemos 4 tipos de combinações e agora estamos brincando com as cores também na folhagem. Tudo isso vai servindo de mostruário para vocês quando forem criar alguma coisa. Aqui eu tenho um pedaço, eu quero até já falar aqui com vocês sobre isso, ó. Aqui é uma quina, então ele tem borda aqui e borda aqui. Então, nós fizemos uma quina bem no cantinho aqui, não sei se vocês lembram. Eu vou aproveitar esse pedaço e já colocá-lo na quina do lado de cá, já aproveitando e fazendo aqui esse pedaço, tá vendo? Só que eu vou trabalhar essa peça, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um corte puxando da ponta até aqui, ó. Vou tirar esse pedaço para que eu possa dar mais ou menos esse formato, ó. Tirar esse excesso, porque senão ele vai ficando muito reto, ó. Esse é o alicate de Roldan HDR, se você não conhece eu tenho aqui para vender, quem precisar. Ó. Então, tirei. Olha o formato que ele ficou. E aqui tem quina e quina. Então, vou colocar aqui, ó. Já dando o acabamento na lateral, tá? Então, marca aí, você precisa dessa quina. Vamos já colar ela e deixar ela aqui prontinha? Para quem não conheceu, não iniciou o trabalho comigo, a gente está usando a cola PVA. Se você precisar de materiais para mosaico, nós temos no site www.mosaicoemcasa.com.br ou você pode pedir no nosso WhatsApp 17 991 07 0908. Ó, aqui você vai ter que fazer o alinhamento na vertical e na horizontal da tábua, ó. Tá? Então, aqui tá certinho e aqui também. Esse é o cuidado que você tem que tomar. E é até bom você já deixar ela aqui secando, porque às vezes sem querer você pode bater a mão e ela sair do lugar. Então, deixa ela aqui. Já tá secando, tá garantida essa ponta e a gente continua aqui brincando com as cores. Aqui, ó, sobrou um pedaço do verde e ele também tá com borda. Então, eu já vou aproveitar esse pedaço e dar continuidade onde nós paramos no meio do projeto aqui, ó. Verde escuro, verde médio, marrom, fica à vontade para ir fazendo a sua combinação, tá? Sempre usando a bordinha. Gostaram de fazer os girassóis, gente? O que vocês acharam? Fala aí, manda nos comentários. Lindo! Oi, Vê, tudo bem, meu amor? Como você está? Espero que vocês estejam gostando desse curso, que eu tenha trazido algum conhecimento, né? É uma terapia. Ó, vou cortar, a gente continuar aqui. É um momento tão gostoso de criação, vale tanto a pena, né? A gente ter o nosso tempinho para distrair um pouco.
Ó, vou pôr o verde, tá vendo aqui que ele tá pegando na folha? Vou tirar um pedaço e fazer uma ponta para ele encaixar ali, tá? Já estamos quase terminando essa borda. Provavelmente já vai dar até pra gente falar sobre as bordas das laterais, que vai ser um pouco diferente dessa borda que a gente tá fazendo bagunçada. A gente vai ter que fazer uma borda um pouco mais medida, né? E aí você tem de tarefa fazer aquele outro girassol, fazendo do laranja claro pro laranja escuro. Não esquece, tá? Vai ser a tarefa que a gente vai deixar aí. Ó, eu tenho esse verde aqui, mas ele tá muito reto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ponta. Você viu que a gente trabalhou aqui, brincou com tamanhos também? Uns maiores e outros menores. Ó, fiz uma ponta. Só para ele ficar mais parecido com o que a gente tá fazendo aqui. Não ficar muito reto, né? E vou colocar, já vou mostrar para vocês. Ó, olha a variação de medidas, tá? Então, é bem tranquilo mesmo. Você não precisa se preocupar muito. Ai, não sei se tá certo. Não, deixa a sua criatividade fluir, brinca com os formatos. Oi, Cibele, obrigada, Cibele. Rita, que saudade, Maria José. Nossa, Rita, quanto tempo que eu não vejo você por aqui. Que bom, seja bem-vinda, viu? A Rita fazia aula aqui com a gente. Nossa, tem uma mão para fazer mosaico que, olha, a Cibele tá no clube do mosaico também, né, Cibele? Que gostoso. A Ângela. Obrigado, Ângela. Que bom que vocês gostaram, estão curtindo fazer esse mosaico comigo. Ó, deixa eu mostrar para vocês como já está ficando a estrutura dessa folhagem, ó. Bem livre, tá? Brinca aí com o formato, não... A única coisa realmente é aqui, ó. Tem que estar linear, só. Cuidado, às vezes, para você bater a mão, a quina, né, que a gente acabou de fazer. E sempre dá uma olhadinha também, porque às vezes a gente bate a mão e ele sai do lugar e ele pode secar torto. Aí tem que tirar, né? Ó, eu tenho aqui, ó, os retalhos, então eu vou tirar aqui, ó, um pedaço um pouco menor e já venho colando. Ó, esse ficou certinho. Bora lá, vamos adiantar aqui essa parte de baixo. Estamos na 5ª aula já. Para quem ainda não viu, nós estamos montamos uma playlist no YouTube, no nosso canal. Só procurar aí Mosaico em Casa, Sandra Neck. Você encontra o nosso canal aí no YouTube, tá bom? Ó, vou fazer mais uma verde. Tô usando aqui a roldana, ó que legal também, ele corta bem facinho, ó, e ficam os formatos mais irregulares. Observa até que ele faz uma curvinha aqui, né, ó, porque como a roldana é mais arredondada, ele fica mais curvadinho, tá? Então, você também pode utilizar a roldana com facilidade aqui no seu projeto. Ó, falta um pedacinho só para eu terminar. Deixa eu ver se não tem nenhum retalho que dê certo aqui. Quem sabe, ó. Tem um pitico aqui. Eu vou até já colocar ele, porque agora a gente vai trabalhar uns encaixes aqui, aumentando um pouco essa folhagem, tá? Ó, terminei aqui. Vou colar e vou mostrar para vocês. Que gostoso, que é legal, né? Que assim não tem muita regra, um mosaico mais livre, livre de formatos e tamanhos, que você pode criar mesmo, deixar sua mente livre para criar.
sem regras, é pra curtir, é terapia mesmo, sabe? Ó, ó como ficou. Ó que charmoso, né? Então, fizemos aqui a ponta, os cantinhos e agora a gente vai subir, tá? Olha, aqui tá saindo do lugar, ó, ó o meu já ficando torto aqui. Então, agora a gente vai colocar uns pedaços, alguns pedaços, deixa eu só acertar aqui esse que saiu do lugar, gente, pra não secar torto, né? Então, aqui a gente vai subir um pouco de grama, tá? Como a gente vai fazer isso, ó? Vamos pegar aqui, deixa eu colocar ele um pouquinho pra cá. A gente vai começar a cortar uns pedaços aleatórios, assim, ó. Um pouco de ponta, sabe? Ó, umas pontinhas. E vamos começar a encaixar, que nem esse daqui, ó, vou encaixar aqui, tá vendo? Ó, ele deu certo, coloquei na lateral, tá? Observa, ó. Então, esse, eu nem vou colocar ele em pé, vou colocar ele meio na lateral aqui, ó, ele ficou super legal aqui. Eu vou quebrar alguns pedaços, vou colocar bem pertinho pra você ver, formando umas pontinhas, ó. Tá vendo? Meio bagunçado. Ó. Não se preocupe muito em dar assim, deixar ele arredondado, muito cheio de forma, não, tá? É mais pontudinho mesmo. Será que deu para entender o que eu tô querendo dizer, ó? Ângela, esse desenho a gente fez à mão. Aí, o que que acontece? Ele é 30 por 40 a medida, eu não consigo imprimir ele na impressora normal. Então, a gente está passando no carbono, tá? Eu não tô tendo como disponibilizar igual os outros. Peço desculpa. Aí, o que pode fazer? Você comprar a madeira no MDF, ele vai com o desenho já na medida, se você quiser. Eu não tenho ele assim... Diferente dos outros, né, da africana, esse foi criado à mão. Ó, fiz um outro pedacinho e vou encaixar aqui. Observa assim, que você que vai definir, a peça vai falar com você, ela vai mostrar mais ou menos o formato, e aí você vai acertando ela junto ao que você fez de grama, tá? Então, ó, eu tenho esse pedaço que sobrou aqui. O que que eu vou fazer? Eu posso colocar ele aqui, ó. A peça vai conversando com você. Olha como ele deu certo aqui. Então, eu vou já encaixar aqui, ó. Sabe retalho que sobrou também? Você pode ir colocando. Deu certo. Você achou que ele combina, ó, tá vendo esses retalhos verdes que foram sobrando dos cortes da folha? E aí você vai usando, olha esse que legal, ó, é tudo retalho, o que sobrou de corte dessas folhas aqui. Vamos ver onde a gente pode estar colocando esse. Então, a gente vai aumentando. Olha aqui que bonito. Ele deu certo. Então, agora é você criando mesmo. A técnica você já tem. Você sabe que é uma folha meio bagunçada, é uma folha mais livre. Você fez a parte da colocação das bordas aqui embaixo. E aí, você vai ter que observando o que cada peça pode vir a acrescentar aqui para você. Ó, vamos ver se esse dá certo. Olha aqui. Ó que bonito que ele ficou. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Lembra que eu sempre falo assim, termina o corte, vamos tirar o desgranhamento, né? Esse daqui ele ficou todo abauladinho. Como é uma graminha, deixa ele assim. Não há necessidade de você ficar dando muito acabamento igual a gente fez nas folhas.
Porque é bonito esse franzido na grama, sabe? Então, dependendo da situação, você não precisa ficar lixando, não precisa ficar dando muito. Ao contrário, a peça um pouquinho bagunçada, ela ainda fica mais bonita do que ela muito lisinha para o caso da grama, tá? Cada lugar que você vai aplicar o seu mosaico é de um jeito. Ó, eu tenho essa pecinha que tá aqui no meu retalho e eu vou encaixar ela aqui. Por que eu tô fazendo isso bem passo a passo com vocês? Para vocês entenderem a ideia e na hora que forem criar, lembrar disso que eu tô falando. Tanto de formato, que a peça vai falar com você, você vai olhar um pedaço aí de azulejo e vai falar, nossa, esse a Sandra falou que dá para encaixar, vamos ver onde eu vou colocar, tá? Se você não tem, vai criando, ó. Você tira, vai fazendo umas pontas, deixa ele mais pontudo assim, ó. Meio que não se importando até se ele tem ranhura, ó. Então, eu acho que aqui já tá ok. Nós vamos falar, então, da borda agora. Eu acho que aqui deu para você entender, todo mundo deu para entender, né, gente? Ó. Oi, Neuza! Tá atrasada, mas chegou, isso que importa. Então, eu quero mostrar onde a gente já colocou. Então, a gente vai... Sandra, até onde eu subo com esse verde? Mais ou menos até aqui assim, gente, sabe? Não ergue muito, não, para não misturar com a nossa folhagem que tá mais certa. Então, aqui, ó, aqui eu vou parar. Aqui eu venho até um pouquinho para cima, assim, um dedo para cima, tomando cuidado para que fique em destaque a folha que tá bem certinha e que esse verde não fique muito pertinho. Aqui eu não vou colocar mais nada, eu vou deixar o branco, tá? Mas olha aí como que ele vai ficando com essa folhagem sendo encaixada. Então aqui, ó, eu vou subir um pouquinho aqui, deixa eu fazer umas marcações pra gente deixar isso claro, né? Então, aqui eu subo mais um pouquinho, aqui eu vou subir mais um pouquinho, aqui eu subo só um pouco, não vou chegar perto da flor, aqui eu já tenho mais espaço, aqui só um pouco, aqui eu nem vou fazer nada, vou parar. Aqui eu ainda posso subir mais um pouco, aqui eu tenho esse espaço, eu vou colocar mais umas peças soltas, aqui mais embaixo, evitando de chegar próximo a essa folha, tá vendo aqui, ó, parei, deixei um espaço, porque a gente vai encaixar uma peça em branco. Então, aqui também, ó, eu tenho bastante espaço ainda para eu erguer um pouquinho o nosso verde, tá? Mas o meu limite é aqui. Deu para entender? Então, cuidado, assim, não vai esquecer de sair enfiando o verde para cima, não. Que a gente ainda vai trabalhar com o branco para que o laranja... para que esse trabalho delicado, ele fique mais em evidência, tá? Boa tarde, seja bem-vinda. Vamos falar agora da nossa lateral aqui. Nós vamos fazer o fundo branco, certo? Deixa eu tampar a minha caneta. Então, vamos lá. Fizemos a parte verde, terminamos os girassóis, então ficou de tarefa esse, vai fazer o laranja claro para o escuro. E agora vamos falar da parte branca. Ó, eu até risquei aqui para vocês verem. Eu vou fazer pequenos riscos de 1,5, tá? Então, você vai pegar a sua régua, vai marcar aqui, ó, 1,5. E vai fazer esses riscos aqui. Porque nós vamos precisar que eles fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Porque a gente quer essas bordas aqui. E que nós vamos usá-las para colocar na lateral
aqui em cima e nessa lateral, para depois a gente vir colocando os andamentos, as peças aqui dentro. Então, bora lá? Ó, então faz aí, tá? Pega seu azulejo, pega a sua régua, faz a marcação, 1,5, marca ele, passa o risco pra gente poder efetuar o corte com o risca fácil, com o corta fácil. Vamos já fazer esse corte para vocês verem? Então, isso vocês vão precisar fazer, deixar essas bordas mais ou menos cortadas já. Eu vou ficar em pé para eu ter mais firmeza na mão. O corta fácil, ele é bem leve, é um material de plástico com fibra de vidro. Ele é plástico resistente justamente para a gente ter leveza na mão, tá? O que vai fazer o corte é aqui nessa vidia. Aqui ele tem alguns espaços para você colocar sua mão, fixar ela, tá? Até o verde você fala, Marli? A Marli tá perguntando até que altura, ó. Eu acabei até marcando aqui. Não chega próximo ao laranja aqui. Toma cuidado, deixa um espaço. Chega, vai mais ou menos no seu critério, não chegando muito perto do laranja. Tá vendo? Ó, olha que os riscos que eu fiz. Tá dando para você ver? Ele não tem uma altura fixa. Você vai devagarzinho, aplicando e tomando assim um cuidado para não chegar perto da folha. Tá vendo aqui, ó, que eu deixei um espaço entre uma cor e a outra, tá? Então, você vai decidir. Aqui eu pararia aqui já. Não seguiria mais com o verde, não. Eu quero deixar branco no fundo para dar destaque no trabalho, tá, Marli? Boa tarde, Lúcia, tudo bem? Então, vai ser ao seu critério, protegendo o desenho, tá? Ó, então, voltando aqui, marcamos 1,5, passamos os riscos com a régua e vamos efetuar o corte. Ó, para você efetuar esse corte, para que ele fique certinho, deixa eu até ficar meio de lateral aqui. Eu não vou pegar aqui no corta-face, eu vou pegar aqui na frente, ó, no apoio que eu tenho, tá vendo? E vou fazer vou assim dar uma leve apertadinha nele. Então, bem em cima do risco, você vai colocar a roldana, a vidia dele, bem em cima do risco e vai, ó, devagarzinho, em cima do risco, passando a vidia, ó, tá? Até o final. Vai abrir o seu corta fácil, encaixar até o final do alicate. Tem pessoas que fazem isso aqui, ó, deixa ele, tá vendo aqui o espaço? Ele não quebra direito, então você tem que tomar mais cuidado para ele não trincar. Você vai abrir e colocar até o final. E essa marcação na frente tem que ficar bem em cima da linha que você passou a sua vidia. Vamos cortar, ó. Ele solta facinho, gente. Tirei a borda, tá? É bem tranquilo, não precisa ter medo. Vai devagarzinho que você consegue. Presta atenção no jeito que eu pego. Firma um pouquinho a mão mesmo, não deixa, não é só de levinho, não. Você tem que ouvir o barulhinho do risco. Vamos tirar os 4 lados, tiramos um, vamos tirar o outro, ó. Bem em cima, ó, tô fazendo pressão, tá? Encaixo e faço o corte. Ó que facinho. Esse azulejo é o casquinha de ovo, ó. Ele é bem fininho, próprio para mosaico, então ele não machuca, você não precisa fazer muita força para corte. Se você não tem, a gente tem aqui na loja para vender, tá? Ó, passa em cima do risco, lembrando, ó, o jeito que eu tô pegando na mão aqui, tá? Não é aqui no fundo. Então, não esquece disso. E esse marcador tem que ficar em cima do risco. Se ele ficar fora, ele não corta direito. Bora? Ó. Vamos dividir. E tiramos
Esse aqui você vai reservar pra gente fazer o andamento, tá? Ó, quantas coisinhas hoje que a gente já falou, hein? Nosso tempo tá rendendo hoje. E agora, Sandra, o que a gente vai fazer? Bora? Deixa eu colocar ele de um jeito que você veja a borda. O que eu quero que você faça essa semana? Você tire algumas bordas. Deixa eu encaixar aqui. O pessoal do Insta vê direitinho o que eu vou fazer. Então, aqui, ó, eu tirei a borda, ele tem um canto aqui e um canto aqui, tá? Você vai colocar um cantinho. Sandra, e o tamanho? A gente vai deixar livre. Se você quiser fazer ele todo pequenininho, você pode. Se você quiser fazer ele maior, você pode. Eu vou fazer em regular. O que eu faço aqui? Eu passo o corta fácil, ó. E risco. Não vou medir, fazer todos do mesmo tamanho. Se você quiser, pode fazer, não tem problema. Eu prefiro fazer irregular porque aqui dentro nós vamos trabalhar o trincadiz e eu não quero assim uma borda muito medida, tá? Agora, você pode brincar imitando como se fosse pastilha, marcar tudo com 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. E aí você faz ela toda no mesmo tamanho. Aí vai ser ao seu gosto, tá? Eu vou brincar, eu tô esse curso, eu tô bem livre mesmo, sem me preocupar muito com medidas. Agora, eu venho aqui e faço outro corte. E vou encaixar aqui. Vamos colar para você já ter isso como uma base? Então, ó, lembra que aqui a gente tá pegando o canto para fazer esse pedaço. Vou colar. E vou colar esse outro. Vamos ver se dá para eu chegar até aqui mais ou menos, pra gente deixar também como tarefa você fazer as bordas. Aí vai ficar Nossa, vai ter bastante tarefa essa semana, hein? Você terminar o girassol, terminar a sua grama e fazer as bordas, tá? Vamos grudar muito aqui não. Deixa um espacinho entre uma tecela e a outra, tá? O cuidado que você vai ter que tomar aqui também, ó, régua, gente, deixa ele bem rente, o trabalho certinho, bem na borda. Aqui também, tá? Você tem que tomar esse cuidado, pra ela não ficar torta, ó. Ficou certinho, tá vendo? Deixa eu acertar ela aqui, ó, que aqui não tá muito certinho, não. Agora sim. Olha aqui, ó, o cantinho dos dois lados, bem, ó, você passa a mão, ele tá lisinho, retinho com a nossa borda de MDF. E aqui também. Cuidado para não bater a mão. De repente ele sair do lugar, você sempre vai corrigindo. Aqui sobrou um cantinho já, tá vendo? Ó, prontinho. O que eu vou fazer com esse pedaço? Já coloco ele aqui, ó. Vou deixar ele na outra ponta. Olha ele aqui, já vamos usar, tá? Livre no tamanho, na medida. Ó. Então, aqui a gente já deixa prontinho. Cuidado também com esse lado, com o alinhamento. É a única coisa que eu vou ficar pegando um pouco no pé. Porque às vezes se ele secar assim, ó. Olha aqui. Fica torto e fora. Você vai passar a mão, ó. Ele tá fora da madeira. Ou se ele colar assim também. Não fica legal. Então, esse é o único cuidado que eu peço que vocês tenham, tá? Então, pronto, fizemos já as duas bordas, uma no canto e a outra aqui, e vamos dar continuidade aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom tanto até a gente chegar no final aqui para encaixar com a nossa... Eu não vou colocar ele grandão assim, eu sempre divido, tá vendo, ó?
Venho aqui, faço a minha divisão. Eu nem risco, ó, ele corta tão facinho. E vou encaixar, ó. Vai terminando a sua borda aí. Sempre prestando atenção no alinhamento. E não precisa grudar uma com a outra, tá? Deixa um espacinho entre uma e a outra. Praticamente borda pronta. Vou acertar ela aqui. E aqui eu vou fazer um encaixe, uma pecinha entre o espaço do verde com esse espaço que sobrou. Bora? Vamos marcar pra gente poder encaixar ela direitinho aqui. Então eu vou colocar pro lado de fora. E vou marcar aqui, ó, aonde eu tenho que cortar. Aqui eu já vou passar o corta-fácil para ele ficar mais retinho. Ó, nós já estamos com 51 minutos e eu acho assim, rendeu bastante. Ó como ele se encaixou, ó. Então a gente vai ter bastante tarefa para fazer, tá? E a semana que vem a gente vai falar sobre as formas de andamento por dentro do trabalho, andamento aqui, né? Na tábua. Se é andamento, é dentro. Horas boas. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, retinho, tá vendo? Aqui tá bem linear. Deixa eu acertar, ver se não tem nada fora do lugar. E ó como ela fica bonita, tá? Bem livre o tamanho. Olha aí, que charmosa que fica. Então, você não precisa se preocupar muito, tá? Deixa eu erguer aqui pra gente falar, bater um papinho. Quantas coisas que a gente viu hoje, né? Vou mostrar pra vocês como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver o que a Marli falou. Sandra, o combinado das folhas, com que cor você vai fazer? Então, eu tô misturando entre o verde médio e o verde escuro, aquele que foi no kit, Marli. Você pegou o kit das flores? É verde médio e verde escuro, tá? Mas vê o que você tem aí. Se você tiver verde também, outros tons, pode misturar. Não fica assim, ai, tem que ser exatamente aquele verde. Às vezes você tem um verde aí que você quer usar, né? Então, pode ser feita. Vanessa, essa base é de MDF? É MDF. Deixa eu ver a madeira. Eu gostaria de saber sobre a base. Então, essa não é tela, Vanessa. É MDF mesmo. A gente está colocando o azulejo direto no MDF. Nós temos esse kit já com a madeira, com os azulejos, com o que você precisar disponível. Entre em contato comigo no 17 99107 0908, que eu te explico o que vai no kit e envio para você, tá bom? Não é tela, tá? É madeira mesmo, é MDF. Deixa eu mostrar como ficou. Olha aí, gente. Olha a nossa borda. Os nossos girassóis, né? Eles estão super bonitos, super coloridos. E então você vai fazer borda, vai terminar a borda aqui, fazer a borda aqui, vai terminar esse girassol aqui que a gente tinha deixado ele, tá? Então você vai fazer ele do laranja claro pro laranja escuro e fazer todo esse verde, brincar com os tons que você tem aí, verde claro, verde médio e marrom. Combinado? Tarefa da semana. Gente, vocês estão com muitas tarefas. Eu tô aqui, o Elias tá aqui. Tia, vai dar o horário. Você vai perder a aula. Que se passar muito eu perco, vocês não ficam com a aula gravada, tá bom? Muito obrigada até aqui. Te espero a semana que vem pra gente falar sobre os andamentos. Façam as tarefas. Espero que vocês estejam adorando esse curso. Compartilha, gente, por favor, para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Se inscreve, curte, vai aí no YouTube também,
dá o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu adoro estar aqui com vocês. Graças a Deus, hoje é terça-feira. Ó, segura o beijo da Pro. Pensou o mosaico? Pensou Sandra Neck? Pensou materiais para mosaico? Pensou o mosaico em casa. Te espero até terça. Faz a tarefa, hein? Tô esperando. Beijo!